descanso em ti. Descansei. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Cante. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Irmãos, cada um que está aqui à frente tem um pedido especial. Quem está em casa precisa do Senhor. Até mesmo quem ficou em pé, não veio aqui, precisa do Senhor. Vamos todos juntos orar. Feche seus olhos nesse momento e vamos apresentar a Deus os pedidos. Pai bendito, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado pela salvação que nós ganhamos de presente através da tua graça na cruz do Calvário. Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua igreja tem louvado com alegria. Senhor, esse é o momento dos nossos cultos, todos os domingos, em que apresentamos os pedidos ao Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um que está aqui à frente, e a tua palavra nos promete que se nós crescêssemos em ti, nós faríamos obras ainda maiores do que já aconteceram, Senhor. Eu creio que tu és Deus que pode fazer milagres nessa noite. Eu creio que o Senhor pode curar pessoas que estão aqui à frente. Eu creio que o Senhor pode transformar famílias, restaurar casamentos, em nome de Jesus. Eu creio que toda batalha espiritual é vencida com o poder que há no sangue de Jesus derramado sobre a Igreja Batista Central de Osasco, a nossa igreja. Eu creio, ó Pai bendito, que cada um que entrou aqui não sairá de mãos vazias, porque o Senhor tem nos abençoado a cada domingo. Eu creio, Senhor, que essa semana é mais uma semana de resposta de oração na vida de cada um que se dedicou a vir à tua casa. Senhor Deus, nós estamos aqui não para passar um tempo, o Senhor conhece o nosso coração. Nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo e para ouvir a tua palavra e, Senhor, apresentar toda a nossa ansiedade em tuas mãos. Esse mundo é vil, esse mundo é difícil, esse mundo tem e apresenta para a gente dificuldades, e dentre as quais a gente não consegue muitas vezes solucionar, e são essas que nós colocamos em tuas mãos. Senhor, aquilo que nós podemos fazer, nós agradecemos pela sabedoria, pela inteligência, pela capacidade que o Senhor nos dá, mas Senhor, aquelas coisas que não conseguimos fazer, que não tem como a gente realizar, somente o Senhor pode, nós entregamos em tuas mãos nessa noite. Nós queremos continuar vivendo no centro da tua vontade, queremos, Senhor, continuar alegres em ti. Senhor Deus, nós sabemos que as lutas, que as provações, na verdade existem apenas para nos dar mais perseverança, experiência, e nós não vamos perder de forma alguma o nosso foco, que é Jesus Cristo. A tua palavra diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor amado, obrigado, porque eu tenho certeza que vidas que estão aqui nessa noite têm testemunhos para contar, e isso motiva cada um de nós a crer no Senhor. Pai, eu creio, por isso que eu oro junto com a tua igreja. Eu tenho vivido experiências com o Senhor na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho visto as tuas mãos estendidas sobre a nossa igreja. Eu tenho visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Eu tenho visto, Senhor, as tuas mãos realmente agindo no nosso meio, e nesse domingo não será diferente, nessa semana que se inicia não será diferente. Obrigado pela fé que nós temos no Senhor. Ó Deus, se alguém entrou triste no nosso meio, alegra nessa noite de coração. Se alguém entrou incrédulo, Senhor, que o teu Espírito, e a tua palavra diz que a fé é fruto do Espírito, Senhor, que essa fé seja acrescentada nessa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, cada um
Agora, ao final dessa oração, quando voltar ao seu lugar, que volte com fé, que volte com alegria de que o Senhor ouviu a oração, porque a tua palavra nos promete isso. A salvação ali na cruz do Calvário, que foi dada de graça, pela tua graça através da cruz, para a nossa vida, essa salvação também produz em nós frutos de fé, de alegria. E Senhor, nossas orações são respondidas, e é o que João fala na sua primeira carta. Obrigado, Pai bendito, obrigado, Senhor. E na semana que vem, domingo que vem, eu tenho certeza, quem está em casa, quem veio aqui à frente, terá testemunhos para contar, para alegrar o coração da tua igreja e dizer: realmente o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Obrigado, e assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, para sempre
és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém. Ao que está sentado no trono, adore ao Senhor, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, imagine Ele no trono agora. No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra só a Ele, seja a honra, seja a honra.
força suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Pois tenho sede de ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus que se importa conosco, e nós cantamos isso aqui, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e as ofertas que foram colocados aqui diante do Teu altar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, devolver aquilo que o Senhor nos dá financeiramente, mas que nós possamos dizimar o nosso tempo. Possamos dizimar, Senhor, tudo realmente o que temos em nossa vida devocional, Senhor. Que nós coloquemos diante do Teu altar também, Senhor. Obrigado por esses irmãos, Pai, que vieram e contribuíram. Que o Senhor prospere, Pai. Que a glória do Senhor na vida desses irmãos, nesse aspecto financeiro também, Senhor, o Senhor seja engrandecido e seja isso manifestado. Obrigado, Pai, por aquele que nos acompanha pela internet. Obrigado por esses que estão aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Santo é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo Crônicas, versículo 31 do capítulo 20. Olha só, o versículo 31 do capítulo 20 de Segundo Crônicas diz assim: Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Amém? Nós começamos pela manhã falando sobre Josafá. Pela manhã nós falamos a respeito do capítulo 17... do capítulo 18 e também de 1 Reis, capítulo 22. Na verdade, nós lemos o capítulo 22 de 1 Reis, que é reproduzido aqui no capítulo 18 de Crônicas. A mesma história. Nós falamos a respeito da aliança que Josafá fez com Acabe, e em razão dessa aliança, quase morreu na batalha, se Deus não o protege. Nós falamos pela manhã a respeito da aliança com Acabe, que começa no momento em que ele pega o seu filho Jeorão, e dá em casamento para Atalia, para não confundir com Atalia hoje ficou, então vamos chamar de Atália então. Atália, filha de Acabe, apesar de em alguns textos dizer que ela era filha de Omri, outros textos diz que é filha de Acabe. Por exemplo, em 2 Reis 8:18 diz que ela é filha de Acabe. Já em 2 Reis 8:26 diz que é filha de Omri.
no capítulo 21, versículo 6, diz que ela é filha de Acabe. Mas no capítulo 22, versículo 3, diz que é filha de Omri. E agora? Quem estava lá? Alguns vão tentar dizer o seguinte: era provavelmente irmã de Acabe, mas órfã de pai, criada por Acabe. Mas o texto também deixa claro como filha de Acabe. De qualquer forma, ela era descendente do reino de Israel. Essa aliança que Acabe fez com o descendente de Omri, Omri foi o representante da terceira dinastia de Israel. Jeroboão assume o trono, tem um filho chamado Nadab. Nadab perde esse trono para Baasa. Vocês lembram dessa história? Baasa tem um filho chamado Elá. Elá perde esse trono para quem? Para Zimri. Zimri governa 7 dias, perde esse trono para quem? Para Omri, que é o pai de quem? De Acabe. Pai de quem? Pai de Acasias e pai de Jorão. Então, esse Omri ele representa uma terceira dinastia. E Atalia é aquela que sobrevive, porque assim que o seu marido morre, o filho Acasias assume o trono. O marido dela morre com uma doença nas entranhas. Diz que as entranhas dele saíram para fora. Jorão morre, Acasias, o filho de Atalia com Jorão, assume o trono. Só que Acasias perde uma batalha para Jeú. Jeú, um incidente, um guerreiro de Israel, que inclusive guerreia contra os filhos de Acabe. Quando ela percebe que o filho morre, o que ela faz? Ela automaticamente mata todos os descendentes da casa de Davi. Só que, por milagre de Deus, sobrevive Joás. Lembram de Joás? Joás, o menino rei, com 8 anos, já assume o trono, apesar do sumo sacerdote ser o regente, mas ele assume o trono. Bom, é isso aí, deu para entender mais ou menos a história. Uma briga, um matando o outro, um tomando o trono do outro, e Josafá faz essa aliança trouxe algo muito ruim para a família dele, porque a sua nora mata todos os seus descendentes, só sobrevive Joás. Olha só uma aliança mal feita. Só que esse Josafá, nós vemos na palavra de Deus, no capítulo 17, vamos ver alguns versículos, que ele realmente é uma pessoa inspiradora, é alguém para a gente analisar a história dele e trazer para a nossa vida. Nós vemos que esse Josafá, ele era filho do rei Asa. O rei Asa era filho do rei Abias, e o rei Abias era filho de Roboão, e Roboão era filho de Salomão, que era filho de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Esse Josafá, nós vimos pela manhã que ele era rei de Judá, ele não era rei de Israel. Acabamos de falar que ele dá o seu filho Jorão em casamento com a princesa de Israel. Ele era rei de Judá. Esse Josafá, assim que assume o trono, a Bíblia diz que ele tinha 35 anos de idade, e ele reina por 25 anos. Ele fortifica Jerusalém contra Israel. Olha só que interessante, já mostra o quê? Que existia guerra entre eles. Fortifica a cidade. Então nós aprendemos uma primeira lição, que todo homem, toda mulher de Deus precisa de proteção. Precisa lutar, batalhar no dia a dia, para proteger a sua família, pelo bem da sobrevivência da sua família. Esse é um exemplo dele. Outro exemplo de Josafá, no versículo 3 do capítulo 17, diz que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Não é interessante isso? Andou nos primeiros caminhos de Davi. Que história é essa? Vamos lembrar dos primeiros caminhos de Davi? Até então Davi sem adultério, sem toda aquela guerra. Davi, um homem que tocava harpa, um homem de paz, um homem que cuidava de ovelhas, e depois Deus o escolhe através de Samuel, que o consagra. E diz que Josafá seguiu esses primeiros caminhos de Davi. O caminho de Davi, o caminho da humildade que o leva ao trono, o caminho que conquista. Vocês lembram dessa história? Davi, quando assume o trono de Israel, ele não consegue governar sobre todas as tribos. Eram 12 tribos.
não consegue governar sobre todas as tribos. Por quê? Porque as 10 tribos, que agora se chama Israel, já não aceitavam muito Davi. Então Davi, ele tinha uma capacidade muito grande de unificar as tribos. Os primeiros caminhos de Josafá foram os de Davi. Vocês vão perceber que Josafá era um homem de paz. Outro ensinamento, versículo 6, diz assim, que Josafá era ousado no coração em seguir os caminhos de Deus. Ou seja, ele cumpria a lei de Deus. Josafá cumpria a lei de Deus, era um rei justo. No versículo 7, diz que Josafá ensinou o povo. Ensinou o quê? Ensinou a lei de Deus. É interessante que a história de Josafá com certeza influenciará a vida do seu bisneto Joás, que também faz a mesma coisa, ensina o povo. Outro ensinamento que nós vemos através da vida de Josafá. No capítulo 18, versículo 31, nós vemos que Josafá depende de Deus. Por que depende de Deus? Na batalha junto com Acabe, vocês lembram da história? Quando faz um acordo com Acabe, Acabe chama Josafá para os dois juntos guerrearem para retomar Ramote-Gileade, que era uma cidade que Acabe, muito sábio, um governante muito bom, apesar de ser idólatra, de ser pecador, havia num acordo com a Síria conquistado, mas a Síria não tinha entregue essa região e estava dominando. Fala, Josafá, vem comigo para a batalha. Só que Acabe era sagaz. Acabe diz o seguinte, nós vamos entrar em batalha, eu vou disfarçado e você vai vestir de rei. Ou seja, o exército vai todo contra quem? Josafá. Josafá, no momento em que vê o exército inimigo vindo contra ele, o texto diz que ele gritou. O que significa isso? Eu dependo de quem? De Deus. Só que ele gritou para quem? Para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Me protege, Senhor. E o texto diz que Deus os desviou dele. Olha só que homem que dependia de Deus. Outro ensinamento que nós vemos através da vida de Josafá, no versículo 5, esse rei não era só justo, não só andava, eu preciso de alguma irmã ajudando aqui, cadê as irmãs que são das crianças, responsáveis pelas crianças na igreja? Olha só, esse Josafá era realmente alguém que seguia a lei de Deus, andava nos primeiros caminhos de Davi e também estabeleceu juízes. Como assim? Naquela época existia Judá e Jerusalém. Você fala, peraí, mas Judá, a capital era Jerusalém, sim. Mas mesmo no reino do sul, o reino de Judá, existia essa separação. Jerusalém cuidava do comércio, onde existia a administração. E Judá era o restante, que cuidava do quê? Da agricultura. Ele precisava dar conta não só de Jerusalém, como precisava também dar conta de todo Judá. Então o que ele faz? Ele levanta juízes. E o texto diz que eram juízes que deveriam ser justos, imparciais e que não aceitassem suborno. Como no nosso país. Ele escolheu Amarias, o sumo sacerdote, para ser o órgão final, a fim de julgar as decisões que fossem a respeito da lei de Deus, das coisas de Deus. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, naquelas que diziam respeito ao rei. Então ele dividiu o poder, delegou tarefas. Era um homem que tinha princípios de governo, em que prestava contas a Deus, buscava integridade, honestidade, lealdade, coragem. A liderança dele realmente era espiritual. Outro ensinamento, através de Josafá. Josafá era um homem de oração. Sabiam disso? Josafá era um homem de oração. Por quê? Agora eu quero que vocês peguem o capítulo 20. Vamos juntos comigo?
Olha que interessante, capítulo 20. Então nós estamos falando de um rei bom ou ruim? Um rei que é bom ou um rei que é ruim? Um bom rei. Todo Josafá é bonzinho, né? Um rei bom. Olha o que aconteceu. Certa feita, os amonitas e os moabitas resolveram entrar em batalha contra Josafá, contra o reino do sul, contra os judeus. E o texto diz o seguinte, que ele fica sabendo através dos seus mensageiros que uma grande multidão vinha contra ele da região da Síria. E o versículo 3 diz uma coisa que eu e você muitas vezes temos: medo. Quem já não teve medo na vida? Quem já não teve medo na vida? Josafá teve medo, falou: nossa, eu sou responsável por esse povo, eu presto contas a Deus por esse povo, mas de repente vem uma grande multidão, um grande exército. Esse exército, pelo que nós estamos sabendo, a nossa CIA, inteligência aqui de Judá, é um povo sobremodo perigoso, porque vem com armamentos, cavalos. Essa batalha será dura. Eu observo o meu reinado e vejo o seguinte: Israel, que eu tenho aliança, não está muito bem. Por que não está muito bem? Bom, o filho de Jeroboão, Nadab, não é mais o rei. Numa conspiração, Baasa assume. O filho de Baasa lá não consegue segurar. Então, entra um novo rei, Zimri. Zimri era o comandante da metade da cavalaria. Zimri fica 7 dias, o povo não aceita Zimri. Quer dizer, já passa Jeroboão da tribo de Efraim. Depois Baasa da tribo de Issacar. Quer dizer, o povo está dividido. Zimri, que deveria continuar no trono, não consegue. Omri, que era o comandante do exército de Elá, assume o trono aclamado pelo povo. E Acabe não é bem querido, porque Acabe persegue profetas, é casado com Jezabel. E Jeú, já estou sabendo que Jeú, um comandante lá de Israel, está se levantando contra a família de Acabe. Então não posso contar muito com Israel. Eu não tenho ninguém para lutar comigo. Só Deus. E esse é o momento em que o homem e a mulher de Deus, quando sente medo, toma a decisão correta. Diz assim, que Josafá teve medo, só que tem um porém: ele se pôs a buscar ao Senhor. Se você tiver medo, busque ao Senhor. Essa é a resposta para a sua vida. Apregoou jejum em todo Judá. Olha só, nós estamos em guerra, não temos povo suficiente para essa batalha, precisamos buscar ao Senhor, jejuar. Mas não somente eu que sou o rei, todos nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E quiçá o Senhor ouça a nossa oração e nos proteja. A oração de Josafá, olha que lindo. Versículo 5, versículo 6 em diante, diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, e dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa,
e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os seus olhos estão postos no Senhor? Quem está com os olhos fixados, fitados em Deus? É uma questão de olhar. Estou doente, ou casamento, ou filho, seja o que for, você tem olhado para quê? No início, quando Josafá olha a multidão, ele teve o quê? Mas no final da sua oração ele diz o quê? Eu não estou olhando para a multidão, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Para onde você tem olhado? Nesta noite, o Senhor desafia você a olhar para Ele. Amém? Olhe para o Senhor. Talvez você esteja que nem Josafá, dizendo: em nós não há força para resistirmos. A multidão é grande que vem contra nós. Nós não sabemos nem o que fazer. Você imagina um rei? O texto diz que Josafá se pôs diante do templo. E ele começa a clamar. Imagina a humildade de um rei diante do seu povo, dizendo: nós não sabemos o que fazer. Nós não temos como escapar. A multidão é muito grande. E não temos exército suficiente para ganhar essa batalha. Eu só tenho uma esperança, Deus. Os meus olhos estão fitados no Senhor. É a única esperança que eu tenho. Gente, quem crê em Deus? Quem acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Olha, o texto diz que imediatamente o Espírito do Senhor pegou Jaziel, filho de Zacarias, no meio da congregação e começou a dizer: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, todos os moradores dessa terra, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Como assim? A peleja não é de vocês. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai a posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é com vocês. Esse Deus aqui eu creio. É esse o meu Deus. Quantas batalhas que você enfrenta na vida e você não tem mais força. Você não tem mais como lutar. E o Senhor coloca as mãos dele e diz assim: pare, fique numa posição de soldado, só que não em batalha, fique parado, porque eu, Senhor, estou guerreando por você. Eu creio que Deus fala para todos nós aqui nessa noite: eu estou
guerreando por vocês. Eu creio que Deus fala conosco. Eu estou lutando pela sua família. Eu estou lutando pelos seus filhos. Eu estou lutando pelos seus netos. Eu estou lutando pelo seu pai, pela sua mãe. Pare. Não tenha medo, não se assuste. Tome uma posição. A posição de fitar os olhos em quem? No Senhor. A posição que Deus quer é que você pare de olhar o problema. Que você pare de olhar a multidão, porque a multidão amedronta. A multidão é o símbolo do problema de Josafá. É o símbolo do seu problema. Você olhando para o seu problema diz, não dá para enfrentar essa doença. Não dá para enfrentar o meu filho assim. Não dá para enfrentar o meu marido assim, a minha esposa, o meu casamento do jeito que está, o meu avô do jeito que está, acamado, essa pessoa, o meu vizinho, o problema na empresa, seja qual for o problema. Não olhe para isso. Fita os seus olhos no Senhor nessa noite. Fixa no Senhor, porque do Senhor vem a resposta para você nessa noite. E irmãos, quando eu leio um texto desse, eu não sei vocês, mas eu pego esse texto para a minha vida. Eu pego para a minha vida, quando o Senhor Deus diz para eles, amanhã, pode sair ao encontro desse grande exército, porque o Senhor estará com você. Para mim, segunda-feira vai ser uma bênção. Eu acredito assim, Deus está falando comigo, amanhã é um dia de bênção na sua vida, amanhã o Senhor dará uma grande vitória na minha vida, eu creio. Eu não sei você, se eu fosse você eu acreditava também. Amanhã é um dia de bênção na sua e na minha vida. O amanhã é a esperança, sabia? O amanhã é a esperança. Tem gente que não tem mais esperança no amanhã, e Deus está dizendo, ainda haverá amanhã para você. E amanhã, haverá mais um amanhã. Não há mais esperança para o meu filho. Tem sim, porque ainda haverá amanhã para o seu filho. Ah, mas eu não consigo. Consegue, porque ainda haverá o amanhã. Ué? Quem pertence a Deus aqui? Nós não somos da tribo de Judá, nem de Israel. Nós não pertencemos à tribo de Sacar, de Dan, nenhuma delas. Mas nós somos herança de quem? Do Senhor. Deus cuida bem de cada um de nós. Olha o que diz aqui, Josafá no outro dia, outra lição de Josafá, ele creu. Ele creu. O problema de cada um, muitas vezes, é não acreditar. Quando o Espírito tomou Jaziel e disse, amanhã o Senhor estará conosco, e Deus pelejará por nós. Josafá podia olhar e falar, esse cara está doido. Por que ele está doido? Uma multidão dessa. Quem é esse Jaziel? É filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf. Tá, manda ele tocar então. Se ele é filho de Asaf, deve tocar alguma coisa. Vai tocar. Você tem que ficar tocando alguma coisa. Você tem que cuidar do tempo, você é levita. Que negócio de falar, ficar dando esperança falsa para o povo? Não. Josafá diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quem crê no Senhor está seguro. Ele ouviu a voz de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é tudo. Família, tudo, saúde, tudo é prosperidade. Hoje nós não temos mais profetas, mas nós temos a palavra de Deus que é a profecia. Creia na palavra de Deus, que é a profecia, e prosperareis. Amém? Creia na palavra de Deus. Não temos mais profetas, mas nós temos a profecia, que é o quê? A palavra de Deus. Creia na profecia, que é a palavra, e prosperareis. Crede no Senhor. Aí Josafá aconselha o povo. E o seguinte, ok, já que amanhã, olha só, Josafá creu mesmo. Já que amanhã o Senhor pelejará por nós, já que amanhã nós ficaremos parados, observando o que Deus fez, então nós vamos colocar quem na frente da batalha? Quem? Os levitas, tocando, louvando a Deus. Olha só o versículo 21, na sua Bíblia, capítulo 20. Diz assim,
Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vocês devem repetir isso. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como assim? Por quê? Vocês, levitas, estarão vestidos de ornamentos sagrados e marchará à frente do exército. Ok? Então imagina só, eu sou Josafá, de verdade. Vocês agora são os músicos aqui, todos músicos. E aqui atrás, imagina que tem um grande exército nosso, que nem se compara ao exército dos inimigos. Falo para vocês, é o seguinte, nós vamos na frente cantando e louvando. Como assim? Mas e espada? Fiquem tranquilos. Deus acabou de usar Jaziel, disse que amanhã nós não vamos lutar, quem vai lutar por nós é o Senhor. Então nós vamos tocando na frente. Pega aí o seu tamborim, pega o seu sax, seu violão, pega aí o tambor e vamos cantar. Vai cantar o quê? Cantar isso aqui, ó, todos juntos. Rendei graças ao Senhor, todos juntos. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. De novo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas isso é coisa de louco, Josafá. Não tem problema, nós vamos cantando. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Ah, é assim? É? E tocando? É assim. Não, mas Josafá, pode ter espada, flechas, nós vamos morrer. Não vamos, porque quem crê vai para uma batalha cantando. Amém? Ah, a sua casa está cheia de problemas, você vai sair daí cantando hoje. Vai chegar em casa cantando. Tu és fiel, Senhor. Chega em casa cantando. A graça do reino ao único que é digno. Chega em casa cantando, porque eu sei que o Senhor já está na minha frente e já lutou por mim. Amém? Vamos cantando, vamos louvando. Tendo eles começado a cantar, olha o segredo. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, versículo 22, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Sabe o que aconteceu? O exército entrou em atrito. São dois exércitos, amonitas e moabitas, entraram em atrito. Um contra o outro ali, de repente, versículo 23 diz, se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Como assim? Que história é essa? É o que está escrito aqui. Como que aconteceu? Não sei. Eu sei o seguinte, tendo Judá chegado ao alto para olhar o deserto, procurou ver a multidão. Cadê o exército que estava contra nós? Estavam todos mortos. Quem crê na palavra de Deus? Eu creio. A gente fica assim, mas como assim? Ah, eu não creio. Ah, mas isso aí não sei como. Não é? Deus o livre. Se alguém chegar para você, não sair da igreja e falar, mas a palavra lá, você sai daqui, que amanhã é o dia do meu livramento. Vai para lá com essa palavra de desânimo, desmotivação, sai em nome de Jesus. Porque eu creio que Deus peleja por mim. Eu creio. O louvor a Deus, o louvor a Deus, o louvor a Deus fez com que o Senhor começasse a agir. Deus começou a agir quando aquele povo passou a louvar a Deus. O Senhor desafia cada um de vocês a louvá-lo. Desafia cada um de nós a louvar. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina até chegar no alto para ver aquele exército todo morto e o povo repetia a mesma frase: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está com medo? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está assustado? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está pensando no pior? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entra no seu carro, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bateram no seu carro, antes de sair você diz, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alguém te afrontou no trabalho? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você quer pelejar ou quer deixar Deus pelejar por você? Então, rendei graças ao Senhor. Marchando, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá errou várias vezes. No final ainda, fez barcos com a família de Acabe, e os barcos afundaram, mas foi um homem de paz, um homem que rendeu graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor na vida de Josafá durou para sempre, até o fim da vida dele. Amém? Que o Senhor Deus continue falando no coração de cada um que está aqui. Eu convido você para ficar de pé agora. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei e não preciso saber, mas Deus sabe. Eu não sei o que causa medo a você, mas essa noite você vai sair daqui dizendo, eu rendo graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre sobre a minha vida. Eu rendo graças ao Senhor. Os meus olhos estão fixados em quem? No Senhor. Amém? Quem crê que essa semana será uma semana de bênção? Amanhã nós veremos o quê? O livramento do Senhor. Amanhã é dia de bênção. Para mim é segunda-feira já, em nome de Jesus. Segunda-feira é dia de bênção na minha vida, na sua vida também, em nome de Jesus. Segunda-feira é um dia de bênção para você. Que você acorde amanhã com alegria. Bateu o dedinho na ponta da cama, não liga não, continua, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não reclama, não murmura, porque segunda-feira é um dia abençoado. Chegou a segunda-feira, aí você, amanhã o Senhor fará um grande livramento. Terça-feira também será um dia abençoado. Chegou terça-feira, amanhã o Senhor estará conosco, o Senhor nos livrará de todo o mal. Chegou quarta-feira, amanhã é esperança na sua vida. O Senhor coloca esperança no seu coração. E o Senhor não mente, viu? Deus não coloca esperança para deixar você alegrinho, não. Não é isso, não. Deus coloca esperança para você vivenciar as bênçãos de Deus e testemunhar, dizer realmente, naquele dia, aquele pastor, cabeçudo, novo, meio barrigudinho, pregou naquele dia, e eu falei, será? E aconteceu na minha vida, porque foi a palavra de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor falou com cada um de nós. Obrigado pela história de Josafá, porque nos inspirou nessa noite a continuar a ter esperança no amanhã. Se tem alguém aqui sem esperança para o amanhã, que assim como o Espírito entrou sobre Jaziel, que o mesmo Espírito toque nesse coração agora e dê esperança para entender que o Senhor peleja por nós, para a gente aprender a ter calma, a ter paciência. Na hora do medo, da dificuldade, a gente não fica olhando para a multidão de problemas, mas que os nossos olhos continuem fixos no Senhor, é o que eu te peço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Rendei graças ao Senhor, por quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar isso mais alto agora? 1, 2, 3. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós faremos agora o pós-lúdio, pode sentar, e depois eu estarei ali na porta para a gente se abraçar e desejar uma segunda-feira. Amanhã é um dia de bênção. Deus abençoe.
Senhor.